Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de robótica. E na aula de hoje nós vamos dar uma pausa na programação de Arduino, né, que é importante que você tenha esse conhecimento, para te dar uma outra noção, para te dar um conhecimento numa outra área que é fundamental para o técnico em mecatrônica, que é a parte de robótica industrial. A partir de hoje nós começaremos a falar sobre robótica industrial. Nessa aula a ideia é te dar uma noção geral sobre a definição de robótica, a definição de robôs, os tipos de robôs que nós temos e a aplicação desses robôs. E assim nós caminharemos nas próximas aulas, onde nós vamos também entrar a fundo sobre as partes dos robôs, os sensores, os atuadores, a parte de visão robótica, a parte de manutenção de robôs e também a parte de programação. Então, juntos vamos estar levando essas próximas aulas com esse foco, com esse objetivo, então, de estudar melhor os robôs. Então, na aula de hoje, vamos ver melhor a definição, os tipos e a aplicação dos robôs. Tá, e você já vê na sua tela, então, o tema da nossa aula de hoje, falando de robótica, a definição, os tipos de robô e também falando de aplicação, né, da robótica. Então, a grande pergunta que se faz, né, é onde que nós devemos utilizar os robôs, né? Em toda situação, o robô é bem-vindo, né? Onde que as indústrias, né, as organizações preferem o uso de robô de maneira geral, né? Então ele é preferido em casos em que a figura humana ela não é bem-vinda, né? Seja por limitações físicas, seja por envolver condições desagradáveis ou extremas, né? E aí, quais seriam essas situações? Seriam situações de calor excessivo, né? Ruído elevado, né? Gases tóxicos ou poeira, risco de contaminação, né? Química ou radioativa, né? Nós não queremos a figura humana nesse tipo de local. Nós também preferimos o uso de robôs quando você precisa de esforço físico extremo, né, e continuado, processos sem interrupção, longos e contínuos, né, tarefas que exigem vários movimentos simultâneos, e aí o ser humano, nesse caso, ele não dá conta, né? Você não consegue colocar um ser humano que precise fazer múltiplos movimentos simultâneos, né? E aí a figura do robô ela é sempre muito bem-vinda. Também nós utilizamos e damos preferência para o robô para operações que requerem grande precisão na sua execução. E aí a gente tem muitas vezes uma melhora muito grande da qualidade quando nós utilizamos o robô, né? Nós também utilizamos o robô na necessidade de uniformidade na produção, e aí também vem o ganho em termos de qualidade. Também em trabalhos monótonos, repetitivos e chatos, né? Aí onde nós vamos utilizar o robô. É lógico também, onde há risco de morte, a gente acaba optando pelos robôs. Então os robôs eles não vão muitas vezes competir com o ser humano, né? Eles vão, na verdade, complementar a atividade do ser humano, sendo que muitas vezes a prioridade para o trabalho humano é naquele trabalho que depende mais da questão intelectual, né? E fica para o robô a questão mais repetitiva e a questão que precisa de mais precisão. Então, se a gente for analisar, né, o robô versus o ser humano, nessa análise, né, a gente também observa alguns pontos a favor do robô e alguns pontos a favor do ser humano. Os pontos favoráveis ao robô, nós sabemos que o robô ele não se cansa, ele não necessita de salário, embora você precisa
de um investimento, né, para colocar esse robô para funcionar, para comprar esse robô, né? Ele não tira férias nem licença maternidade, ele pode manter uma qualidade uniforme na produção, né? Ele não necessita de condições ambientais especiais, ele não corre o risco de morrer e ele possui precisão em seus movimentos. Então é inegável, né? Quem nega as vantagens de um robô, do uso do robô, na verdade está negando a evolução tecnológica. Então o robô ele veio realmente para ajudar muito na questão das indústrias, das empresas e no barateamento das coisas, né? Naquilo que é feito em alta escala. Então o uso do robô ele é realmente uma excelente questão para ser estudada. Agora, nós temos também a presença humana, né? E o ser humano ele tem as suas qualidades, né? Dentre essas qualidades, nós temos aí, ele possui a capacidade de aprender e de criar, né? Ele aprende com a experiência, ele pode realizar movimentos complexos, né? A mão humana, por exemplo, né? A mão humana ela é de uma complexidade muito grande, né? O movimento que a nossa mão faz é realmente fantástico e é difícil para um robô reproduzir isso. Então, nesse caso, a gente ainda leva, né? Nós humanos levamos muita vantagem em relação aos robôs. Então, porque nós podemos então realizar esses movimentos complexos. Ele possui, o ser humano ele possui memória superior à dos robôs, né? Ele realiza simultaneamente diversas tarefas, ele pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Os sensores humanos ainda não foram superados e também o ser humano toma decisões frente a situações inesperadas. Então, sem dúvida alguma, essa é uma vantagem do ser humano frente aos robôs, não tem como você equiparar, né? E a gente vê então que são duas coisas, são dois segmentos, são duas áreas bem diferentes, aquela de atuação do robô e aonde nós queremos o ser humano. É verdade que o robô muitas vezes ele acaba imitando, né, o humano, né? Quando você tem, por exemplo, uma câmera no robô para fazer a captação ambiente, né, para enxergar aonde ele está, né, o vídeo, né, a câmera ela é uma espécie de sensor, ela imita os olhos, né, do ser humano. Quando você tem ali sensor de toque, você tem os sensores de temperatura, você está imitando também a questão da sensibilidade humana. Então, por isso que nós dizemos que o robô ele é, na verdade, uma cópia, né? Muitas vezes da experiência humana. É por isso que nós utilizamos o robô e ele tende a ser cada vez mais parecido com o ser humano. Na verdade, ele tende a ser um ser humano melhorado. Bom, e aí, pessoal, vamos definir o que é robô, né? Na definição de robô, segundo o dicionário Aurélio, né, o robô ele é um mecanismo automático, né, em geral, com aspecto semelhante de um homem. Nós vamos ver que isso é específico de um dos tipos de robô, né? Existe um tipo de robô onde ele tem essa semelhança ao homem, mas não necessariamente um robô precisa ter esse aspecto humano, né? E que realiza trabalhos e movimentos humanos. Então essa é a definição de robô do dicionário Aurélio, tá? Só para a gente começar aí a partir de um ponto. E aí, ainda falando, né, da definição de robô, a palavra robô ela tem origem tcheca, né? Que significa robota, né? Quer dizer robota. É uma redução da palavra robota que quer dizer trabalhador forçado, né? E esse termo ele foi criado pelo Karel Čapek, né? Que é um escritor. E ele criou esse termo num conto RUR, né? Russell's Universal Robots, em 1921, foi onde ele utilizou esse termo robô. E aí o robô descrito pelo Čapek, ele era um robô
que tinha aparência humana, né? Ele não possuía sentimentos humanos, né? Ele realizava tarefas automáticas e repetitivas, e no final, né, trágico aí no conto do Capek, do Karel Capek, porque o robô ele destruiu o seu criador. Então, daí vem muitas mitologias, né, a respeito dos robôs, mas a gente sabe então que hoje o foco do robô, a aplicação do robô, ela é bem diferente nos nossos dias. Bom, e aí nós temos então o robô como a base do conceito a base do conceito do robô, né? Ela vai ser o que nós chamamos de manipulador, né? Aí já falando um pouco mais tecnicamente, entrando não na questão do que se imaginava, né? Mas aquilo que vem a ser a aplicação do robô nos dias atuais, né? E o manipulador, esse manipulador, que é a base do robô, ele vai ser um braço, né, mecânico controlado por uma pessoa ou automaticamente. Tá? O primeiro robô que se tem aí ideia, né, ele é o Shakey, né, do Instituto de Pesquisa de Stanford, né, em 1960. Esse seria o primeiro robô. Esse Shakey, ele era capaz de empilhar blocos com o auxílio de uma câmera que simulava a visão. É lógico que a partir daí, né, surgiram outros robôs, né, e esse nem era um robô mais tecnológico, mas assim, o que se marcou, né, foi esse tipo de robô aí como um início, né, da era robótica. E aí nós temos a robótica, né, com seus objetivos, né, e como tudo, né, quando você estuda robótica, quando você tenta robotizar algo, né, o objetivo é aumentar a produtividade através da agilidade do robô, né? Também aumento do rendimento de outras máquinas alimentadas ou auxiliadas pelo robô, né, por um robô, e também reduzir o tempo de entrega de produtos, né, assim como a realização de trabalhos não desejados, tediosos, hostis e perigosos. Então é como nós falamos, né? A ideia da robótica é realmente melhorar os processos que são feitos por humanos, né? E assim você conseguir ter aí uma melhor performance em termos de execução das tarefas, ou seja, extrair o melhor de tudo, né? Extrair o melhor do ser humano e extrair também o melhor da questão das máquinas, a questão do robô. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a diferença que nós temos entre a robótica e a automação industrial, que são áreas que estão bem interligadas, estão bem entrelaçadas. Falando um pouquinho sobre os tipos de robôs, né? Nós temos aí o robô fixo, né? E aí é importante porque fica um estigma, né? Que o robô é aquela figura humana, né? Que anda toda desengonçada, né? Aquele é o robô. Mas temos que tirar um pouco esse conceito que foi romantizado, né? E aí quando a gente vê os tipos de robô, a gente começa a entender isso, a enxergar isso de uma maneira diferente. Então nós temos lá o robô fixo, né? Ele também é chamado de braço mecânico. Então o robô fixo ele é muito utilizado na indústria, tá? Ele é a base da indústria. Ele é montado sobre uma base de suspensão que serve de sustentação física e referência de movimentos. E ele é o tipo mais comum de robô e mais usado em aplicações industriais. Então, quando você olha lá uma linha de produção, você tem aqueles braços fazendo, né, movimentações automaticamente. Aqueles são robôs, né? Estamos falando de um robô, né, que é do tipo fixo. Tá? Então, esse é o robô fixo. Então, seria esse caso, né? Que a gente tem aí os diversos robôs, seriam os braços mecânicos. Tá? Esses braços podem ser automatizados ou podem até mesmo não ser automatizados. Eles podem ser controlados manualmente,
né? Mas eles existem aí aos montes nas indústrias. Aí, por exemplo, na indústria automobilística, né? É um desses casos aí que nós temos, tá? Então aqui no caso a montagem aí de partes de um carro, né? Na indústria automobilística é muito utilizado esse tipo de robô. E aí nós temos, né? Por exemplo, um nível de automatização grande, né? Como esse aqui, por exemplo, né? Onde você tem ali ele faz a paletização, né? E dentro dessa paletização você acaba tendo uma melhora no processo, né? Imagina essa atividade sendo feita, né, pela figura humana, né? Então realmente fica um pouco complicado, né, você realizar isso por uma pessoa, né? Outro tipo de robô, né, é o robô móvel, né? O robô móvel também é chamado de carro ou AGV, tá? AGV quer dizer Automatically Guided Vehicle, tá? Que seria um veículo guiado automaticamente. Então esse AGV ele é um tipo de robô, né, que a ideia é que ele possa se locomover com uma certa autonomia, mas é lógico obedecendo um controle. A gente tem um exemplo disso, são os carros autônomos, né? Ainda não licenciados, né? Ainda não utilizados, mas a gente sabe de desenvolvimento de carros autônomos e a gente sabe que a tendência, né, é que aí em médio tempo a gente elimine, né, dos carros os motoristas, né? Principalmente com o 5G, associando isso a tecnologias de internet mais rápidas, a gente vai realmente conseguir isso e você não vai ser, a médio prazo não vai ser mais necessário, né, um motorista num carro. Esses seriam os AGVs. Mas já existem AGVs nas indústrias, né? As indústrias já fazem uso de veículos guiados automaticamente, né? Tá aqui alguns exemplos. O pessoal de indústria muitas vezes se depara daqueles carrinhos seguidor de faixa, né? Onde automaticamente ele vai andando e vai seguindo uma faixa. E aí a gente tem alguns exemplos como esse daqui, ó. Esse aqui é um carrinho também seguidor de faixa. Ele vai seguindo a faixa, né? E aí ele também trabalha, o trabalho desse carrinho na parte de transporte de pallet, de maneira geral ele faz esse trabalho. Então ele vai realmente realizar esse trabalho de forma a fazer o transporte aí de pallets pesados dentro de uma determinada fábrica, e ele faz isso automaticamente, né? E faz isso muito bem. Então tá aí o nosso AGV, né, fazendo aí o transporte. Aí ele já para, né, de acordo com o sensor dele, enfim, ele tem uma série de recursos que auxiliam bastante na hora de fazer o transporte, tá? Então esse seria o AGV, né, o carrinho aí, esse no caso um seguidor de faixa, tá? Muito utilizado nas indústrias de maneira geral. Outro tipo de robô que nós temos é o que nós chamamos de robô humanoide, né? O robô humanoide, ele é também chamado de androide, né? Ele tem um aspecto humano, né? Ele anda sobre escadas, possui 2 braços, ele capta a imagem frontal, ele pode substituir humanos sem a necessidade de adaptação ao ambiente, enfim. Esse seria a caracterização que o pessoal, quando você fala em robô, é nesse tipo de robô que o pessoal pensa, né? Um robô muito parecido com a figura humana. Mas então esse é apenas um dos 3 tipos de robô que nós temos. No caso então do robô humanoide, tá? Aqui são alguns exemplos de humanoides, né? Nós temos então robôs que vão ser similares aí à figura humana. Aqui para a gente dar uma olhada em alguns tipos de robô, né? Esse aqui é o robô Romeu, né? Ele é muito parecido com a figura humana, né? Ele tem aí todo esse aspecto humano, né? E também ele consegue realizar tarefas, né, próximas com a tarefa
humana. Enfim, essa é a ideia, na verdade, do robô humanoide, né? Realmente ser muito próximo, ser muito parecido com o robô, com a pessoa humana. Então aí o Rolling Justin também, a ideia é que ele realize tarefas muito próximas às tarefas realizadas pelos seres humanos, tá? Ele tem aí, e é lógico, né? A ideia quando você substitui a figura humana por um robô é de você dar um pouco mais de precisão. Esse é o Asimo, tá? Esse robô realmente ele impressiona, né? Dá até a ideia de que tem uma pessoa, né, vestida de robô, né? Mas não, né? É um robô legítimo, tá? 100% aí artificial. E aí a inteligência, né? Ele não está sendo controlado, ele responde a estímulos externos, tá? Então essa é a ideia, então, quando a gente fala de humanoide, né? Essa é a impressão aí que nós queremos ter, essa é a impressão que nós temos, porque realmente nós estamos ali tratando de pessoas artificiais. Então esse é o terceiro tipo de robô que nós temos, que são os humanoides. E aí, pessoal, falando um pouquinho sobre a classificação dos robôs, né? Isso veio aí em algumas gerações, né? A primeira geração são os robôs de primeira geração, são aqueles que não se comunicam com outros robôs, né? E nós temos os de segunda geração, e o robô que ele já se comunica com outros robôs, né? Já é possível a comunicação dele com outros robôs. E o de terceira geração, ele vai utilizar a inteligência artificial, né? Vai utilizar um software que vai permitir, então, a tomada de decisão, né? Como esse último robô que nós vimos, né? Ele consegue tomar algumas decisões, né? Lógico que isso é limitado, né? Para que ele realmente possa executar tarefas de maneira autônoma. Então ele já é um robô, né, de terceira geração. E aí, pessoal, falando um pouquinho sobre o robô industrial, né? Porque é o nosso foco, é o foco aí da mecatrônica, né? O que você vai encontrar em termos de robô dentro da indústria. Então, dentro da indústria, muitas vezes, esse robô industrial ele recebe, então, o nome de braço mecânico. Então, quando você fala em braço mecânico, é a versão industrial do robô, tá? Então ele vai ser um dispositivo eletromecânico projetado para realizar diferentes tarefas repetidamente, movendo peças entre pontos diversos de acordo com uma programação prévia. E aí é lógico, para substituir então a figura humana, normalmente onde ele é mais eficaz, né? E onde também nós não queremos ter a figura humana por motivo de risco, calor e aqueles motivos que nós já vimos até então. Então, nesse robô industrial, ele sempre vai ter uma unidade de processamento, né? Ele vai ter ali atuadores onde vão promover o movimento desse braço, e ele vai ter ali uma câmera para fazer a captação, tá? Para se guiar e fazer a realimentação de todo esse sistema. Então é importante, né, que cada elemento, né, do robô industrial esteja bem afinado aí para estar realizando a sua função, tá? Então a gente analisando, né, o robô industrial de maneira geral, nós sabemos que nós temos a máquina em si, né, e ela pode ser não automática ou ela pode ser automática. Dentro desse campo de máquinas automáticas, ela pode ser programável ou não programável. Dentre as programáveis, nós temos os manipuladores, que aí nós vamos ter então o robô industrial, nós vamos ter os móveis, que são os robôs fixos, né? Nós temos os móveis exploradores, que são aí o AGV, né? Os carros, né? Os carrinhos. Né? Nós temos os humanoides, né? O terceiro tipo de robô que nós vimos, e nós temos aqueles robôs que utilizam máquinas e ferramentas, tá? Isso é muito utilizado na indústria, por exemplo, uma indústria que quer fazer a solda em um determinado ponto e quer automatizar isso.
Então, no caso, a gente está então classificando esse robô aí como máquinas e ferramentas. Isso vai depender muito do manipulador que ele vai utilizar. Depois a gente vai ver essa parte aí do braço, né? Da mão do robô, se ela vai utilizar um braço mecânico ou se ela vai utilizar uma ferramenta. Então, quando você utiliza uma ferramenta, seja para pintura, seja ela para inspeção, seja ela para iluminação, ou seja ela para solda, para fresa, enfim, aí você vai estar então utilizando uma ferramenta no caso desse robô. Então tá aí o robô industrial, e desse robô industrial a gente vai então partir para diferenciar, né? Então o que é a diferença, né, da automação industrial para robótica? Será que automação industrial e robótica nós estamos falando da mesma coisa? Quando você fala, olha, tem uma área que teve uma adaptação à automação industrial. Quando você fala, olha, outra área teve a parte de robótica. Qual a diferença quando a gente fala em automação industrial e quando a gente fala em robótica? Então, pessoal, a robótica ela é a tecnologia que utiliza sistemas mecânicos que, controlados por circuitos eletrônicos, né, mediante uma programação, vão executar uma tarefa que vai imitar seres humanos. Então, essa é a robótica. Então, a robótica, a ideia da robótica é de imitar seres humanos. Agora, e a automação? A automação industrial ela é uma tecnologia que vai utilizar sistemas mecânicos, elétricos e computacionais na operação e no controle de uma tarefa. Pessoal, na prática, tá? Não importa se você vai dar o nome de automação industrial ou se você vai dar o nome de robótica, na prática você busca o quê? Transformar uma tarefa que é realizada por pessoas e fazer ela de maneira automatizada ou através de um robô. Então, na prática, tanto faz você falar em automação industrial ou você falar em robótica. É lógico que, pela definição, a robótica estaria um pouco mais caminhando para o aspecto relacionado ao ser humano. Então, você executaria tarefas que o ser humano estaria fazendo, mas não que isso não faça parte aí do objetivo da automação industrial. E aí, pessoal, falando da automação industrial, né? Já que também é o nosso foco, né, automatizar, as classes da automação industrial, nós temos aí algumas classes. A primeira classe é a classe fixa, né, onde você tem um volume de produção muito elevado com uma pequena variedade, onde as máquinas funcionam sem intervenção humana. Um exemplo disso, um processo mecânico com uma broca automatizada. Ou, por exemplo, um processo como esse, né, de montagem, onde vem aqui uma determinada parte, um determinado manipulador, um determinado braço coloca uma outra parte, aí ele montou aqui, aí ele coloca uma terceira parte, monta aqui e vai percorrendo por uma esteira. Então a gente percebe o quê? Nesse caso, você vai ter um volume alto de produção, né, uma pequena variedade, e as máquinas funcionando sem a intervenção humana. É o que esse exemplo está retratando, é o que retrataria também no caso do processo mecânico com broca automatizado. Então você teria ali, você faria a furação, né, em determinado ponto, de maneira automatizada nesse caso que foi colocado. Tá? Outro tipo de automação que nós temos é a automação programável. Nesse caso, ela vai ser similar à fixa, porém o processo ele pode ser reprogramável, né, para executar a tarefa de outra maneira. Então, não que ela vá ser realizada sempre da mesma forma, você pode ter pequenas variações. E um exemplo legal disso é o CNC, né? É a própria máquina CNC, que ela está ali, ela vai executar a tarefa, por exemplo, de fresa, por exemplo, tá? Mas você consegue reprogramar ela para fazer um outro tipo de fresa, né? Ou um outro tipo de atividade, tá? Não que ela precise fazer sempre a mesma coisa. Então você consegue reprogramá-la para que ela possa fazer de uma maneira diferente. E aí, pessoal, nós temos também a flexível. Tá? Na flexível, na automação industrial flexível, ela vai ser similar à programável, né? Porque ambos são automáticas e são reprogramáveis, mas a diferença é que a flexível ela pode executar diferentes tipos de tarefas
com diferentes aplicações. Então é como se você pudesse escolher aí a forma com que você quisesse fazer a montagem aí dessa peça, por exemplo, né? Você consegue programando, mas você consegue fazer isso de diferentes formas. Então ela seria já uma forma mais flexível de automatização. Então a gente sabe que o campo de automação industrial é muito grande, tá? A demanda também por técnicos em mecatrônica, e o técnico em mecatrônica é muitas vezes o elemento central, porque é ele que vai ser o elo entre a engenharia e a produção, e é ele que vai dar o suporte a essas máquinas, é ele que vai dar então a mostrar, né, trazer, né, à tona a questão de realmente fazer a coisa rodar e a coisa funcionar dentro do chão de fábrica. Bom, falando um pouquinho sobre a aplicação dos robôs, né? Onde que os robôs eles são utilizados na indústria. Então imagina você como técnico em mecatrônica, numa indústria onde você vai encontrar robôs. Onde você vai encontrar então um robô dentro de uma indústria, tá? Onde que eles estão? Onde eles são usados, né? Onde que está a maior aplicação desses robôs? É isso que a gente vai estar vendo agora. Então, pessoal, por exemplo, no abastecimento de prensas, né? Para abastecimento de prensas, né, onde é utilizado o robô, porque você tem o perigo aí de peças e partes e movimentos, né? A figura humana, num caso como esse, não é bem-vinda, porque você tem aí muitas vezes problemas, né? Ou você tem a manipulação de cargas pesadas, você tem um barulho elevado, enfim, não é um ambiente muito hostil, né? É um ambiente onde você tem realmente um desgaste muito grande à figura humana. Então, nesse caso, olha, como esse que eu vou mostrar para você, onde você tem ali a prensa, é complicado, né? Se essa prensa desce, pode machucar alguém, e muitas vezes você precisa dar conta de 2 prensas. Então, realmente, se você automatiza isso, fica muito mais fácil, então, para você aumentar a produção sem trazer risco, né, às pessoas. Tá? Então, o uso da figura do robô na alimentação de prensas é muito comum, tá? Até pelo aumento de produtividade sem o risco de acidentes, reduzindo o risco de acidentes. Nós temos também a aplicação de robôs na manipulação de moldes, né? Moldes plásticos, moldes aí em máquinas injetoras de maneira geral, né? Que seria então a operação com máquinas injetoras. Você tem ali o perigo de temperaturas elevadas, isso complica bastante, né? Quando você tem aí casos de temperatura, como você vai fazer para pegar esse molde, ou o próprio ambiente que você vai estar ali vai ser muito quente. Aí você vê então o exemplo de um robô, olha, você já tem aí a parte de temperatura, fumaça, em função do próprio choque térmico que existe, né? A mistura de água com um local aquecido. Então, realmente, a figura humana nesse posto de trabalho não seria muito legal, então você precisa ter ali um robô. E é lógico que esses robôs também têm problema com relação ao seu desgaste, né? Por estarem num ambiente um pouco mais agressivos, tá? Então, nesse caso, a figura do robô muitas vezes ela é indispensável, tá? Então, aí para a gente poder citar como exemplo no caso aí da parte de moldes, tá? Bom, aí só mais uma parte, tá vendo como ele sai quente, né? Então não tem realmente como uma pessoa realizar uma tarefa como essa, tá? A gente não pode, pessoal. Muitas vezes as pessoas gostam de classificar, né? Não, os robôs vieram para roubar o emprego das pessoas. Na verdade, com a vinda dos robôs, né, o trabalho humano, né, ficou para a figura humana, para o ser humano, os trabalhos de um pouco mais de qualificação intelectual, né? O robô ele não vai conseguir pensar, ele não vai conseguir tomar decisões, a não ser que elas sejam já pré-programadas, mas sempre vai ter a limitação. Então, o senso de criatividade, o senso de tomada de decisões, isso o robô nunca vai conseguir substituir.
né? E é lógico, então, que aí é a importância da qualificação, né? A importância das pessoas estarem preparadas, então, para esse novo mercado de trabalho. E aí a gente vê realmente casos que é extremamente bem-vindo a figura do robô. Outro caso, né, é no abastecimento de máquinas e ferramentas, né? Então, a operação de máquinas operatrizes, né, máquinas diversas, né? Então você tem que fazer esse abastecimento até mesmo para otimização de tempo, né? Você transportar de uma máquina para outra, você já tem isso pré-programado, o tempo da máquina com o tempo do robô, né? Você consegue casar essas duas coisas, você tem um tempo de espera muito baixo, e aí então o robô ele é uma excelente ferramenta, né, para reduzir esse tempo de espera, que é um tempo indesejável. Então, nesse caso, onde você precisa desse sincronismo entre máquina e robô, é mais do que bem-vinda, então, a figura dos robôs, tá? Então, e é muito utilizado também nas empresas, tá? O uso do robô nesse tipo de máquina. Então, a gente tem, por exemplo, o robô paletizador, né? Que é aquele robô que nós vimos, né? Esse robô aqui, para a gente ter uma ideia dessa sincronia, né? Em que você precisa ter entre uma máquina e outra, né? Então você consegue aí fazer o abastecimento, como esse caso que a gente viu como exemplo aí do braço mecânico, né? Então, tá aí a aplicação do robô. Também na solda a ponto, tá? Na solda a ponto, ela é uma atividade monótona, né? Ela é uma atividade que tem seus riscos, ela precisa de alta precisão, né? Ela tem perigo, né, por causa de faíscas, né? Ela tem um barulho elevado que não é legal para o ser humano, e ela tem aí uma dificuldade de solda, né, com relação à qualidade, né? Uma pessoa fazendo essa atividade, você não consegue garantir tanto a questão da qualidade, tá? Então, daí vem a aplicação dos robôs, tanto também na solda elétrica, tá? Também é uma atividade monótona, de alta precisão, tem o perigo de faísca, tem um barulho elevado, e aí a dificuldade de solda também, no caso da solda elétrica, e a gente consegue então colocar um robô para realizar essa atividade, como a gente vê aí um robô realizando essa atividade de soldagem sem precisar, né, sem ter ninguém para inalar, sem ter ninguém aí para se expor a esses perigos. Aí o robô com uma ferramenta, né, na mão, adaptado ao seu braço robótico, ele consegue realizar isso, tá? Então tá aí a ideia de se ter um robô, tá? Então esse aí seria o braço robótico fazendo essa função, a função então da solda, tá? Outro caso é na pintura, né? Na pintura spray, né? Você tem lá o perigo do ar poluído com tinta, você tem a necessidade da precisão, né, de qualidade, uniformidade da pintura, né? Então você tem ali, você pode utilizar também um robô para realizar essa tarefa, tá bom? E também na montagem, né, pessoal? Manipular elementos delicados, a detecção de impacto, de controle de força. Então, para realizar uma montagem, né, e um exemplo disso que eu trago seria a montagem, por exemplo, de placas, né? Seja placa de celular, seja placa de notebook, placas eletrônicas de maneira geral. Na tecnologia SMT, né, quando você tem lá componentes SMD, isso é utilizado, você utiliza máquinas pick and place, que na verdade são robôs que elas pegam os componentes e colocam nas placas, né, sobre ali a pasta de solda, depois ela passa por um processo de refusão num forno, mas assim, seria impossível esse tipo de montagem ser realizado com a mesma qualidade, com o tempo reduzido, né? Você tem ali máquinas que montam aí 50 mil peças por hora, então são máquinas 100 mil peças por hora, são máquinas aí extremamente ágeis, e aí você tem toda a delicadeza de um determinado processo que muitas vezes você colocar uma pessoa para fazer não vai ficar com a mesma qualidade e ela também não vai conseguir fazer com a mesma destreza, com a mesma precisão, tá? Então tá aí a questão das montagens, tá?
E aí ela é uma atividade monótona, né? Ela tem ali o risco de poeira, você tem ali a questão de lixar, de polir, né? Do movimento para o acabamento. E aqui é um exemplo que nós temos na parte de você fazer a fresa, de você lixar, né? Então você tem ali algumas ferramentas onde você vai lixar e polir, né? Então você quer fazer essa atividade, né? E aí você tem, por exemplo, um robô que pode realizar isso, né, numa atividade que é muito perigosa. Tá? Essa atividade realmente ela acaba sendo muito perigosa em termos de acidente. Então você pode colocar um robô para realizar essa atividade, fica aí muito interessante. É lógico que o robô, pessoal, o que vai contar contra os robôs vai ser a questão do custo, né? De implementação, o custo que o robô tem de maneira geral para você implementar. Para você comprar um robô desse não é barato. A manutenção de um robô desse também não é barato, e a manutenção não só em termos de conserto, mas para você manter um robô desse, tá? Não é simples e não é barato também. Bom, pessoal, essa foi a intenção então da aula de hoje, né? Mostrar para você uma visão geral da robótica, da automação industrial, uma visão geral do que é a robótica industrial. E a partir das próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco no braço mecânico, na parte do elemento robótico e aplicação dele, né, na indústria. Tá? E também vamos estudar os sensores, os motores, os atuadores, as diversas formas aí que existe relacionado ao robô de maneira geral, certo? Então eu gostaria agora de te convidar para fazer os exercícios para validação da sua presença, tá? Faça então esses exercícios, verifique se você ficou com alguma dúvida nessa aula de hoje. E qualquer coisa estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp para tirar a sua dúvida. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!